Boa noite, sejam todos bem-vindos. Mais uma live de quinta-feira. E eu queria lembrar vocês que toda quinta-feira eu faço uma live, exceto alguns movimentos, que às vezes eu tenho que viajar e não posso fazer. Mas toda segunda-feira eu também faço uma live. A de segunda-feira é baseada no livro das invocações, que é um livro canalizado sobre a nossa polaridade física e espiritual. E a quinta-feira eu sempre faço essa invocação, essa live de pensamento sistêmico, do olhar sistêmico. Oi, Fabiana. Oi, querida, que saudade, você tá tão longe aí no Porto, aí em Braga. Muita saudade de vocês. Espero poder retornar a essa terrinha um dia. Oi, Valéria, boa noite. Fabiana, dá um abraço aí no meu amigo querido. Muita saudade dele. De você também. E quinta-feira eu faço esse olhar sistêmico que eu acho que é importante. Levar as pessoas um outro olhar para a nossa vida, para a nossa forma de viver, para a nossa forma de se relacionar, né? Na realidade, o que nós temos é um outro olhar, né? São perspectivas diferentes. Hoje até eu quero falar um pouco sobre isso, que é o que o seu rosto fala de você, né? Que é um curso que eu vou lançar agora, mês que vem. Oi, Valéria, querida, tá boa? Saudade também. Ai, que bom. Então, esse trabalho, né, da face é muito interessante porque também nos mostra as nossas diferenças, né? E todos nós somos muito diferentes. Oi, Tatiana, oiê! Que bom, entra aí. Minha querida do Instagram Encontrando para Perder, quero saber quantos você já perdeu. Saudade de você também. Que bom que vocês estão aqui. São alunas antigas, né? E que de vez em quando aparecem assim, fazem uma surpresa. Alunas de cinesiologia, né? E eu também estou lançando em março, porque março é que começa o ano, né, gente? Eu vou lançar o Salve! Fisiognomia também. Amigas muito antigas, muito. A gente não fala as idades a gente não fala. Eu vou ficando mais velha, dizem que os melhores frascos, né, são os mais envelhecidos, então eu vou ficando mais velha, eu vou cada vez mais tentando me remoçar, cuidando de mim. Oi, Dayana. Boa noite, vamos entrando. Sejam todos bem-vindos. Oi, querido, tudo bom? Então, eu queria falar de 3 cursos que eu vou fazer. Primeiro, de cinesiologia. Essas alunas foram na época da cinesiologia do 3-in-1, né? Agora eu estou fazendo a cinesiologia quântica, que é um outro movimento. E faço o Curar o Curador. Curar o Curador, na realidade, é um treinamento que eu dou básico de constelação familiar. Eu digo básico por quê? Porque você vai aprender as questões mais básicas da constelação, né? Que são a sustentação, o pilar da constelação. Porque para qualquer terapia que você faça, que você queira ser um bom profissional, você tem que estudar eternamente, né? Eu, ano passado, fiz uma pós-graduação em constelação e eu já tenho 30 anos de praia, né, de atendimento. Então, assim, eu não paro de estudar. Quanto mais você estuda... eu cortei meu cabelo hoje. Tá bonito? Lavei, por isso que ele tá bonito assim. As pessoas estão dizendo pra mim assim, hoje me mandou
uma amiga minha e lá do Rio perguntando onde é que eu cortava meu cabelo. Quando eu vou ao Rio, eu corto na Sônia Ness. Vocês podem procurar no Google, ela atende lá na Barra e ela é ótima, tá? Agora, gente, sinceramente, hoje eu cortei meu cabelo. Eu cortei meu cabelo. Então, eu corto meu cabelo, eu faço tudo. Sou a mulher dos meus instrumentos. Boto tudo pra frente, rosco assim, meto a tesoura e corto. E ele fica assim, ó, bem bonitão. Eu achei que ele também ficou bom, eu gostei do meu corte. Então, não sou ruim não, hein? Não sou fraca, não. Oi, Fabiana. A Welly tá me mandando beijo. Um beijão pra ele também. Quando é que ele vem pro Brasil? Fala pra ele quando vier pra gente ver se consegue se encontrar. E você? Não sei, por causa das crianças, né? E você também corta o seu. É isso aí, a gente tem que se virar nos 30, ainda mais agora, né? Bom, gente, então assim, são 3 cursos. O Curar o Curador, que eu estava falando, que é um treinamento básico, porque a gente tem que estar estudando o tempo todo. E a gente tem que ter muita prática. Eu chamo de Curar o Curador, o meu treinamento básico. Eu já falei isso, eu vou repetir, porque tem gente que está me perguntando. Por que eu chamo de Curar o Curador? Por quê? Todo aquele que trabalha com o outro, ele precisa se trabalhar nas suas questões mais básicas, né? Ele precisa ver quais são os traumas que ele teve, ele precisa ver a família dele, ele precisa ver pai e mãe, as relações que ainda estão pegando, as relações antigas, abortos, primeiros casamento, noivo abandonado, um monte de coisa que nós temos, cada um com a sua história, claro, mas precisa ser trabalhado, né? Os abusos que a gente sofreu, as coisas que a gente passou na vida, porque se a gente não se trabalhar, gente, como é que eu vou olhar para o outro? Como é que eu posso ser imparcial na hora de um trabalho? É impossível. Eu sempre vou fazer link ou espelhamento com a minha dor. Então, se eu tiver mais ou menos bem resolvida, né? Eu digo mais ou menos bem resolvida porque é a base. Às vezes você precisa trabalhar uma questão mais de uma vez, né? Você precisa fazer uma constelação, você faz uma psicologia, você faz uma cinesiologia, você vai se trabalhando, você faz uma bioenergética, não sei, você vai olhando para isso. Você vai transformando, ressignificando essas coisas até que as histórias que aconteceram lá atrás... né, querida? Pois é. Ossos do ofício. Tem gente que na hora que essas coisas acontecem até vomita, bota pra fora. Mas eu acho ótimo. Por quê? Porque tá botando algo que ficou represado dentro de si durante muito tempo, né? Precisa limpar, né? Essas coisas precisam ser mandadas para outros campos de consciência e a gente pode fazer novas escolhas, né? Então essa base é super importante para você ser um bom constelador, ser um bom terapeuta. É uma libertação, com certeza, porque quando você se trabalha e resolve essa questão, aquilo deixa de ter o peso, porque nós temos crenças do passado que hoje elas funcionam exatamente como se fosse ontem, né? Então, enquanto você não revivenciar aquilo, não trabalhar aquilo, não fizer o luto, né? Não sofrer aquela dor, você não dá o segundo passo, você mantém aquele passo. Você adormece, você bota na gaveta, mas daqui a pouco você está fazendo de novo. Então, é importante que a gente olhe para isso. E o Curar o Curador tem esse objetivo. Nós vamos fazer muitas coisas gravadas, mas nós vamos ter muita dinâmica presencial. Isso aí eu sempre faço com os meus alunos. Eu antes fazia tudo online e presencial, mas agora eu vou fazer uns gravados que as pessoas querem rever. Então eu acho que é importante, né? Bom, e outra coisa é a cinesiologia quântica, que são 6 módulos básicos, que são para você sair um terapeuta de cinesiologia, você não precisa ter pré-requisito,
mas você precisa ter amor no coração e boa vontade de estudar e aprender, porque não é um cursinho de final de semana, né? Para você ser um bom terapeuta, você não pode fazer um curso de 3 dias e sair dizendo que é um terapeuta, né? Porque você precisa se embasar de muitas áreas. E esse curso aqui, que é o de fisiognomia, que é o rosto fala de você, que é super importante para todo mundo. Bom, então o que é fisionomia? O que as pessoas perguntam? O que é fisiognomia? É a arte de conhecer o homem segundo a sua fisionomia, os seus traços, né? É a interpretação desses traços. O que são os traços? É o formato de sobrancelha, é o formato de olho, é o formato do nariz, da bochecha, a largura, a altura, os lábios, se são finos, se são grossos, a arcada, né? Se é fina, se é estreita, se é larga. Esse é um estudo muito antigo, né? Que existem vários tipos de estudos a esse respeito. Então, a fisiognomia trata da leitura dessas tendências, dessas características que as pessoas, através do formato dos ossos, né, do crânio e da pele que compõe essa estrutura que eu tenho, por exemplo, esse é o formato do meu rosto. Eu tenho narinas abertas, eu não tenho narinas fechadas, eu tenho nariz mais de bolinha, tem gente que tem o nariz mais afiladinho, tem gente que tem o nariz de tucano, né? Tipo aquele que a gente chama de papagaio. E tem gente que tem o nariz mais diferente, né? Mais para dentro aqui. A largura dos ossos, a posição de olhos, a posição, formato de sobrancelha, de boca, de queixo. Então tem uma série de leituras que a gente faz que estão no nosso rosto que mostram a tendência das suas ações, né? Nossos pensamentos, eles dão origem a sentimentos que influenciam no nosso cérebro e geram hormônios, né? Hormônios que vão definir, de acordo com a quantidade, como o nosso corpo vai se desenvolver e estimular padrões de comportamento. Porque a mesma estrutura eu posso ter em 3 aspectos, né? Com 3 intensidades diferentes. E é claro que cada um de nós pode ter a mesma função, né? Em ações e graus de maior ou menor intensidade, que é isso que nós vamos aprender. Qual é o barato de você saber como que é o seu funcionamento? Tudo isso eu vou explicar muito bem no curso, tá, gente? Mas o importante de você saber é para você se conhecer. Saber quais são os seus talentos, saber quais são as suas qualidades, saber quais são os seus defeitos, quais são as suas dificuldades, porque nós temos dificuldades que estão traçadas no nosso corpo e no nosso rosto. Então, esse é um estudo secular que a gente chama de fisionomia no mundo todo. E morfopsicologia, em países como França, Espanha, Portugal, México, eles usam isso na educação, na contratação de pessoas, até na área criminal, tá? Então, assim, é muito importante, não é só para as nossas relações afetivas, para as nossas relações pessoais, mas também para a nossa relação de trabalho, para você saber como lida com clientes, como você recebe o cliente, até que ponto você pode ir, o que você pode esperar, qual é a reação que você vai esperar dele, de que forma você vai se comunicar com ele, de que forma você vai falar com ele, entendeu? Tatiana está perguntando como fica hoje em dia com todo mundo fazendo harmonização facial. A pessoa sempre tem uma foto dela antes. E quando ela chega para o nosso trabalho, eu sempre pergunto se ela fez ginoplastia, por exemplo, ou se ela fez alguma correção. Porque exatamente, às vezes, a falta, né, por exemplo, de um queixo que tem uma estrutura importante de determinação no mundo,
Quando você não tem, ele pode causar uma série de falta de força para você diante da vida de ações. Então a pessoa vai e coloca uma estrutura, como é que eles chamam? Uma prótese, né? Ou eles enxertam, digamos assim, né? Então, depois que você conhece a sua estrutura, é mais fácil você entender o outro e saber o que você pode esperar do outro, né? Então, por exemplo, Aristóteles e seus discípulos, né, por exemplo, chegaram até a elaborar teorias sobre como as feições de alguém refletiam no seu espírito. Para você ver como que isso é antigo. Isso não é nada novo, né? São estudos antigos. E no curso, quais são as nossas diferenças? Porque eu acho interessante a gente saber quais são as nossas diferenças. E no curso nós vamos poder saber e trazer fotografia do seu marido, do seu filho, para você saber como lidar com a sua família, como lidar com essas pessoas que são mais próximas de você também. Isso é importante. Principalmente o seu rosto. Então você pode separar um rosto, por exemplo, quando você era criança, depois adolescente, depois na fase adulta, né? Para você ver como você muda, como você tem mudanças, né? Porque, por exemplo, meu nariz nunca foi tão gordinho assim. Ele era mais fininho, mas o nariz e a orelha, elas crescem. A cartilagem, ela continua crescendo. Então, a tendência é ficar velho com aquele orelhão grande, que a gente sempre acha, aquele velho tem a orelha comprida, né? Mas é porque cresce. O nariz cresce, não é porque ele mente, é porque a cartilagem cresce mesmo. Bom, então eu vou fazer dessas estruturas faciais, e eu queria falar um pouquinho, dar um exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem como é que isso funciona. Oi, Cláudia, boa noite, Isa, deixa eu ver quem é que tá mais aqui. Deia, Silvana, Elaine, Meire, oi, só gente boa aqui, hein? Bom, então, como eu estava falando a fisionomia, a ciência, que faz com que esses traços sejam essenciais para que a gente possa ver quais são os nossos, por exemplo, os nossos talentos, né? A nossa criatividade, se nós temos criatividade, quais são os recursos que nós temos, que nós podemos lançar a mão na hora que a gente não tem tanta autoconfiança de um lado, a gente pode ter do outro, de que forma que a gente pode balancear isso na nossa vida diária. Então, os traços que nós temos aqui, as estruturas, são essas características que eu falei, dos lábios grossos, lábios finos, nariz, sobrancelha arcada, sobrancelha reta, sobrancelha pontuda, essa parte da dobra epicântica também. Então, tem muitas características, a área do pensamento, a área do sentimento e da emoção, né? Então, é dividido em várias áreas. Esse é um estudo muito bacana e não é nada difícil, tá? Então, eu vou mostrar bastante exemplos de fotografias, nós vamos trazer também fotos e vamos aprender isso junto, porque nós ganhamos em atitudes, né? Em ações benéficas, por exemplo. Na realidade, todas essas estruturas, elas têm para nós, assim, nos mostram as nossas capacidades e também as nossas dificuldades dos nossos talentos. E isso faz com que você reconheça um pouco mais sobre você, né? Porque nós não nos conhecemos, nós temos muitas imagens antigas e essas imagens antigas dos conceitos e dos preconceitos que nós criamos na nossa primeira infância, digamos assim, daquilo que a gente pensa que é. Muitas vezes o seu pai dizia que você é burro, menino, você não aprende, fez errado. Você acha que é um incompetente, você acha que não tem autoridade, você acha que às vezes é incapaz. E quando você conhece as suas estruturas, você diz, não é possível, eu tenho toda essa força e eu não estou usando. Então, nós precisamos aprender como liberar isso, né?
como desativar essas estruturas para deixar a gente mais livre, né? Para novas ações e novas atitudes que são benéficas para a gente. Bom, e inclusive você reconhecendo e sabendo essas atitudes, você pode fortalecer a sua competência. Porque você ser competente não é só você ter prática e você ter conhecimento, mas é você ter aptidões, talentos. E quando você tem esses talentos, você precisa saber usá-los, né? Sejam de força, sejam de fraqueza. Bom, agora o que é mais importante é você saber que cada uma dessas estruturas faciais é diferente em cada pessoa. Então, por exemplo, cada uma dessas estruturas, né, elas têm uma função e te coloca numa ação no mundo. Então não adianta você querer que seu parceiro, que tem uma determinada, porque várias estruturas podem falar ao mesmo tempo. E às vezes apenas uma pode se destacar e falar, né? E você pode tá usando aquela estrutura com um parceiro, por exemplo, e querer que ele pense e age como você. E isso te deixa, às vezes, muito triste, muito magoado, porque você acha que ele pensa como você. E ele deveria pensar ou deveria agir como você acha que é o certo para você. Só que o que é certo para mim, às vezes não é certo para o outro. Porque o outro, dependendo da estrutura dele, ele vê o mundo. Se eu pego um celular desse, ele vê o mundo totalmente diferente. Ele pode olhar para esse celular e dizer, nossa, cor-de-rosa, que coisa horrível. Não tem, porque o homem não gosta de rosa. Não, não é isso. Tem mulheres que não gostam também. Então, eu só estou falando de cor, eu não estou falando de ação. Mas tem determinados movimentos que você espera que o outro fale, que o outro diga, que o outro, por exemplo, diga eu te amo, né? E o outro não diz eu te amo, mas ele oferece para você uma outra forma de amor, de uma outra forma. Mas você às vezes não é capaz de fazer essa leitura. E aí você fica na expectativa que ele faça aquilo que você quer, porque você diz, por que ele não diz? Mas você tem uma estrutura diferente da dele, de falar, né? Então, assim, não vai dar tempo de eu falar de todas as estruturas, porque não dá. Senão, vocês não vão fazer o curso também, né? E vocês têm que aprender com as suas estruturas. Bom, claro que todo mundo tem nariz, né? Então, eu vou falar primeiro, porque nós, por exemplo, temos no nariz, nós temos várias estruturas diferentes. Ou seja, várias leituras diferentes a respeito do nariz. Nós temos essa leitura aqui de ponte, nós temos a leitura da ponta do nariz, somente da ponta do nariz, da largura, da espessura, da altura, do não sei o quê. Bom, é um monte de leitura. Mas eu queria falar agora, dar um exemplo muito simples para vocês, que é da pontinha do nariz. Que eu acho que é até muito engraçada, né? Eu parece uma piada até, mas não é. É só para vocês terem uma noção do como é que funciona uma ponta do nariz. Eu vou até mostrar para vocês, que eu até separei uma foto para vocês poderem ver. Ó, vocês estão vendo essa foto aqui? Uma pessoa aqui tem a ponta do nariz para cima e a outra tem a ponta do nariz para baixo. E eu tô falando da pontinha mesmo, tá? Ó, a pontinha para baixo e essa pontinha para cima. Esses narizes são diferentes totalmente um do outro. E cada um fala e vê o mundo de uma forma. Então vamos imaginar, né? Vou dar um exemplo bem simples. Vamos imaginar que a mulher tem nariz de ponta para cima, né? Ela tem o narizinho de pontinha para cima. E o homem tem o nariz de ponta para baixo. E aí o que pode acontecer quando existe um casal com essas duas posições de nariz? Bom, você tem atitudes totalmente diferentes. Então o exemplo é o seguinte, vamos imaginar que o casal acorda num domingo de manhã, né?
Ela com a pontinha para cima, ele com a pontinha para baixo, tá? E aí uma manhã de domingo linda, um sol maravilhoso, né? O dia amanhece lindo. Aí a mulher, de pontinha de nariz para cima, vira pro marido e diz assim, que tem a pontinha do nariz para baixo, toda cheia de aceitação automática, toda alegre, toda feliz. Ah, meu bem, olha que dia lindo. Vamos à praia, arruma as coisas, vambora, vamos. Sim, vambora. Amanhã tá maravilhosa, vamos aproveitar o dia. E o que a pontinha do nariz para baixo faz? Não, você não combinou nada comigo. Eu não me preparei para isso. Eu preciso ver a minha agenda, eu preciso ver. Aí o que aconteceu aí? O cara de pontinha para baixo jogou um balde de água fria na mulher que acordou cheia de amor para dar, cheia de alegria para viver aquele domingo com o marido. E o marido está preocupado com a agenda dele, com a prioridade dele. Isso quer dizer o quê? Que ele não a ama? Não, não é nada disso. Só que ele tem prioridades mais importantes do que ir para a praia. Ele primeiro precisa saber se na agenda dele tem prioridades mais importantes para ele fazer. Por exemplo, se ele tem que fazer algum trabalho de manhã para entregar a algum cliente, sei lá. Se ele não sabe, ele primeiro diz não. E aí, depois que ele olha e tal, ele diz sim. Mas quando ele diz não, para a pessoa de nariz de ponta para cima, o que acontece com ela? Ela já murcha, já perde o tesão, já pode ficar puta da vida e dizer, ai, tá vendo? É um estrago prazer mesmo. Domingo de manhã já estragou meu dia. Porque ela tem aceitação automática, ela já tá pronta, ela já vai falar com ele quase que pronta, né? Pronta para botar o pé na rua. Então, a pessoa que tem a ponta do nariz para cima, ela tem que ter muito cuidado. Porque ela tem uma tendência a ter essa aceitação automática. Ela tem a tendência a dizer sim para tudo. E a ponta para baixo tem a tendência de dizer não para tudo. Mas não quer dizer que eles não aceitem as situações, que eles não saibam lidar com as situações. Sabem, mas a primeira bate de frente. A primeira atitude, um bate de frente com o outro. Então, se você tem um companheiro dessa forma, uma companheira, você precisa saber como ele age, para você não ficar chateado o tempo todo, porque senão você fica magoado, você fica chateado, né? Então, depois que isso tudo acontece, a pessoa age, que ela pensa, às vezes até se arrepende, né? Então, tem umas dinâmicas aí que a gente precisa olhar para isso. E nós vamos aprofundar isso, essas dinâmicas, né? As coisas que estão por trás disso tudo também. Então, exemplo que eu queria dar para vocês é um exemplo clássico, né? Essa de nariz para cima também, uma amiga pode chamar ela e dizer assim, vamos para o shopping? Aí ela diz, vamos. Aí ela vai. Quando ela chega no shopping, ela diz, ai meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu tinha tanta coisa para fazer em casa, mas ela não se priorizou. Ela disse sim, sem pensar. Então, qual é a diferença da ponta para cima e da ponta para baixo? Um pensa primeiro nos prós e nos contras. Pensa em tudo, né? Ele vai até ver o tempo, para ver se vai chover, se vai ventar, pode ser. E o que tem nariz para cima, ele não pensa. Ele pode assinar um documento sem pensar. Então, é uma estrutura perigosa, às vezes, para ela mesma, que pode colocá-la em risco, em perigo, porque ela não pensa muito, ela vai, porque ela tem essa aceitação. Claro que ela pode ter outras características que podem ajudá-la, né? E isso a gente só vai saber olhando para uma foto, olhando para a pessoa. Vocês entenderam isso? Essa dinâmica do nariz? Então,
eu estou falando só de um aspecto do rosto, mas são vários e são maravilhosos, é fantástico. Por exemplo, se um cliente chega, você sabe se você pode abraçá-lo, se você não pode, se você pode cumprimentar com a cabeça ou pode dar um aperto de mão, porque tem gente que não gosta nem que encoste. E isso você pode saber também. Tem gente que só gosta que encoste quando ele pega a confiança, quando ele pega uma intimidade. Então você precisa saber... Prazer, nariz pra cima, né, Tatiana? Já se identificou, né? Você mesmo. Sim, me vi em tudo que você disse, Daiane. Gente, porque é assim que funciona, entendeu? E não é imprevisível, é tão instintivo, né? Porque o que nós temos é um instinto animal, né? Como faro, como, né, sensações físicas. A estrutura também ela age assim. A Daiana tem um ponta de nariz para cima, a outra tá rindo aqui. Que. E é verdade. Essa sou eu, só encosta se tem intimidade. Pois é. Então nós precisamos entender por quê. Existem situações que você pode declarar ao outro como você funciona. Então, numa relação, por exemplo, é importante que você tenha essa clareza, essa lucidez e essa também lealdade ou sinceridade, digamos assim. Você tem que ser sincero e honesto com o outro, né? E dizer, olha, eu tenho ar da autoridade, mas eu não mordo. Olhe para os meus olhos, né? Tipo assim, né? Essa sou eu. Só de encostar, só encosta quem tem intimidade. Porque você tem gente que vem logo querendo te abraçar e te beijar, você se sente invadida, você se sente às vezes até abusada. Acha que o outro está abusando de você. Né? Porque você tem situações, às vezes, não só de lembranças, mas como a sua estrutura, ela tem um recuo, ela tem um espaço, né? Esse curso é maravilhoso, sim, não tenha dúvida, porque é fantástico. E se você tem uma técnica de desativação, como a cinesiologia, como a constelação, por exemplo, você pode colocar essas estruturas no campo, porque tem algumas estruturas que elas são provistas por você como uma deficiência, como uma incapacidade, né? E elas às vezes são muito fortes, porque elas são estruturas que você herda geneticamente do pai. O olhinho dela é a cara do pai. Mas a boquinha é da mãe. Essa parte aqui é da mamãe. Essa parte aqui é do papai. Então, cada uma tem sentimento, emoção, área do pensamento, área da expressão. Como é que você se expressa? Como é que você sente? Isso tudo é importante. Autoconhecimento, gente, é uma coisa que não se perde em momento algum. Tem gente que vem fazer o curso de curar o curador para se trabalhar. Tem gente que diz, Selene, eu não quero ser consteladora, mas eu quero fazer esse curso. E quanta gente que fez para mim diz, nossa, minha vida mudou, a vida da minha família mudou, porque isso é uma onda. Você emana aquilo que você é. Né? E as pessoas ao seu redor sentem isso. Se vai amor, se vai respeito, se vai alegria, né? Se vai tristeza. Isso é campo. E a tua estrutura é uma marca. Ela coloca isso no campo. Ela coloca essa expressão. Tenho a ponta do nariz para cima, Daiana falando. Tô morrendo de rir aqui. Vamos fazer assim. Oi, Magali, boa noite. Se a pessoa muda o traço interno, o externo acompanha. Acompanha é uma pergunta que ela está fazendo. Se a pessoa muda o traço interno, o externo acompanha? Sim, muda. Muitas vezes muda. Com certeza. Você acaba liberando, mas libera a tua forma de ser também, às vezes. Quando você é jovem,
você pode mudar com mais facilidade. Depois que você vai ficando mais velho, você tem uma tendência a murchar, né? O rosto da gente murcha, né? Por exemplo, a idade vai chegando, isso aqui vai caindo, a pálpebra vai caindo, isso aqui vai murchando, né? Não tem esse viço que você tinha. Mas, por exemplo, tem estruturas que eu não tenho. Eu nunca fiz. Agora que eu tô começando a fazer. Por exemplo, essas rugas aqui nas laterais. Tem gente que tem isso marcado sem rir. Eu só tenho agora, com a idade, eu só tenho quando eu sorrio. Aí a ruga agora aparece. Porque antes eu não tinha ruga aqui. E isso tem uma estrutura, isso tem uma razão de ser, né? Então, um bom conselho, né, para quem tem a ponta do nariz para cima, né, que eu quero deixar aqui, porque eu já vi que tem um monte de gente aí que tem a ponta do nariz para cima, pensa 10 vezes antes de dar uma resposta, antes de falar, antes de tomar uma ação, tá? Isso é extremamente importante para que você não se arrependa depois. Porque aí depois que você diz, aí, putz, já foi. Porque aí o outro já ouviu, porque você já tomou um passo, já deu um passo de iniciativa, ou você já assinou um documento. Às vezes você assina sem ler. Então, pelo amor de Deus, quem tem nariz para cima, leia tudo. Se tá na dúvida, dá para o advogado ler. Só assina depois. Eu tenho a ponta do nariz para baixo. Então, a tendência da ponta do nariz para baixo é essa. Claro que tem outras estruturas que vão comandar mais fortemente ou menos. Mas a ponta do nariz para baixo, primeiro ele diz não, né? Então, ele primeiro se prioriza, ele pensa nele primeiro, ele pensa nos afazeres dele, nas suas necessidades, né? E a tendência dele é sempre dizer não primeiro, para depois ele dizer sim. Primeiro ele diz não, aí ele vai catar se tem algum compromisso, se não tem, se ele tá livre, se ele não tá, se ele tá com uma vontade, com um desejo de fazer ou de ir. Pode ser que ele também não esteja com muita vontade, né? E ele tenha outras prioridades. Então, em geral, isso acontece. Vamos ver aqui a Tatiana. Uma coisa que me marcou foi saber que a minha arrogância não era do meu nariz arrebitado, era do meu queixo na minha postura. Pois é, porque tem várias posturas que juntas fazem você ser mais incisivo numa determinada ação, né? Então, nós precisamos saber para que a gente saiba como se colocar diante do outro. Porque senão você bota outro para correr às vezes. Às vezes um cliente vai embora por conta da sua forma de falar, de ser. Então você tem que ir, sabe, às vezes devagar, porque você sabe como é que o outro pensa, você sabe quais são as dificuldades do outro. E aí você vai atender aquela pessoa de uma forma diferente, você vai falar de uma forma diferente, vai se colocar de uma forma diferente. Então é importante isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Um tempo depois eu já não estava mais naquela postura. Exatamente, porque você aprendeu a usar outros artifícios, outros recursos que você tem, faciais, digamos assim, e aprendeu a usar aquele que era muito forte. E que às vezes uma expressão assim muito forte pode gerar isso mesmo. Outro pode achar você arrogante, e às vezes você não é, né? Tem gente que entra assim, conversa com uma pessoa, olha e diz assim, não gostei daquela pessoa, mas nem conversou com ela, nem sabe quem ela é. Só de olhar para o rosto, já diz, eu não gostei dela. Sabe por quê? Porque você tem nessa pessoa, você vê nessa pessoa uma determinada estrutura que te lembra ou te remete a uma situação que você já passou com outra pessoa. E isso é muito interessante, porque você espelha.
é algo que você ainda não tem resolvido dentro de você. Ou que você ainda não sabe usar uma estrutura de força para combater aquilo que te mina, aquilo que mexe com você. Então isso é extremamente importante para você saber viver, né? E saber se colocar, ser feliz, porque senão você vai se magoar, vai se chatear o tempo todo, né? Ponta do nariz no meio. Como é que é? É assim, quando você tem o nariz mais reto, não é nem para baixo nem para cima, vai depender aonde você estiver. E é isso que nós vamos aprender. Porque nariz no meio, se você tá falando com alguém com ponta para cima, ele pode achar que você tem nariz com ponta para baixo. Mas se você tá falando com alguém com a ponta para baixo, ele pode achar que você tem a ponta para cima. Entendeu? Vai depender de quantidade de célula, em que posição você se encontra dentro dessa estrutura. Então é importante você saber quais são essas estruturas. Porque quando você olha do seu parceiro, olha do seu cliente, você vê, nossa, mas ele tem essa tendência ou essa daqui, então eu tenho que maneirar nisso ou naquilo. Entendeu? É muito interessante isso. E esse que tem a ponta do nariz para baixo, um bom conselho que eu poderia dar para ele é que não jogue um balde de água fria no entusiasmo daquele que tem a ponta do nariz para cima, né? Porque mesmo que você não concorde com o que ele diz, porque às vezes é um funcionário, às vezes é um funcionário seu que tem uma ideia boa, mas que você não concorda muito, porque o seu nariz é para baixo, você tem a tendência a dizer não, você nem ouve direito. Então você tem que ter cuidado, aprenda a ouvir, aprenda a escutar e não dizer sim de cara, porque você pode perder, às vezes, uma boa ideia de um funcionário seu para a sua equipe. Então existe também essa leitura dentro do campo de trabalho que é extremamente importante. Você saber qual é o funcionário que você vai botar num balcão para atender, se ele é receptivo ou não. E a receptividade não está no nariz, tá? Só. Ele está em outras áreas, né? De que forma que ele lida com isso? Quem é que você vai colocar como para ficar sentado o dia inteiro? Quem é que você pode colocar que precise fazer alguns movimentos? Então existem várias áreas, na área de escola também, você saber como lida com uma criança que tem determinada estrutura, que não para quieta na sala. São dados extremamente importantes para você saber como lida com aquela criança. Se ela tem capacidade intelectual de aprendizado, se ela fica sentada há muito tempo ou se ela precisa andar. Então, estão estruturas físicas que uma professora precisa saber, porque senão ela vai chamar a atenção de uma criança e vai causar sérios traumas, né? Sempre vai existir um tipo A e um tipo B e um tipo C, Tatiana, em relação ao tipo B, exatamente, quando nos colocamos como B. Então a Tatiana está dizendo isso, sempre vai existir um A e um tipo C, em relação ao B, que é o do meio, que é o neutro. Ele pode estar em relação a esse ou em relação àquele, mas é o mais equilibrado de todos, digamos assim. Amanhã vou olhar o nariz do meu coordenador. É bom mesmo, para você saber. Mas tem muitas outras características que você precisa olhar, né? Oi, Gugu, querida. Então, essas características são tão importantes porque não é só na área de relacionamento afetivo, mas na área de relacionamento pessoal, de empresa, né? Você saber como você lida com o teu funcionário, com o seu diretor, né? A quem você coloca em quê, quem vai te dar mais rendimento, digamos assim. É bem interessante, porque tem a área do pensamento, tem a área de pessoas que procrastinam as coisas, que não têm dificuldade de aprendizado, tem de pessoas que aprendem muito rápido e colocam em ação muito rápido. Isso tudo é interessante, porque você precisa saber em que área o cara vai te render mais. Isso para uma empresa é fantástico, eu já dei muitas palestras em várias empresas.
inclusive na eletronuclear, eu dei palestras para eles, e assim, é muito interessante esse movimento de aprendizado. Então esse trabalho, né, de você aprender, de você entender como você funciona, compreender como é que é essa dinâmica, né, de estrutura e de ação, né, e possivelmente aceitar as nossas diferenças, porque senão você vai brigar o tempo todo. Tem casal que briga o tempo todo, porque está exigindo do outro uma coisa que o outro não está conseguindo enxergar como você enxerga. Não adianta, ele não vai enxergar, é difícil mesmo. E a gente tem que aprender com isso a não criticar, a não julgar e não rotular as pessoas. Porque também essas características são características que nós não podemos rotular, tá? Porque às vezes ela tem aquela tendência, eu já atendi algumas pessoas que tinham estruturas muito fortes de autoconfiança inata, de autoridade, de instinto, né, de determinação e não conseguia sair do lugar. Não conseguia botar em ação. Não era só porque ela tinha algumas características que lesavam essa ação dela, porque ela também pensava mais do que fazia, que é outra característica, né, na área de pensamento. Mas é também porque tinha traumas infantis. Então, às vezes, você precisa saber olhar para isso. Então, nós vamos fazer algumas dinâmicas para que a gente possa olhar para isso também, que isso é extremamente importante, tá bom? Outra coisa que eu queria falar, deixa eu ver aqui. Eu queria também falar que nós somos seres únicos, né? Muito embora a gente tenha essas estruturas faciais parecidas, por exemplo, às vezes eu atendo clientes e casais e eles trazem as fotos um do outro para ver quais são as estruturas que estressam um no outro, porque isso é extremamente importante. As meninas que fazem cinesiologia podem trabalhar isso. Qual é a estrutura do outro que me incomoda? Né? Qual é a estrutura do outro que me estressa? A gente precisa tirar o estresse disso. Precisa liberar você desse estresse. Porque além dessa pessoa, você tem mais alguém, possivelmente, nos seus arquivos, nas suas histórias, que está falando dessa mesma estrutura, que precisa ser olhada, né? Então, são estruturas diferentes que nós temos, porque nós somos seres únicos, e às vezes nós temos estruturas parecidas. E quando um casal tem algumas estruturas parecidas, facilita para o olhar, facilita para aquilo que eles estão focando. Para onde que eles estão olhando quando estão juntos? Qual é o projeto de vida deles? Então, eles têm uma tendência, por exemplo, a gostar de viajar, a fazer coisas juntos, a ser criativos, né? A conversar bastante. Porque já uma pessoa que conversa e outra que não fala nada? Ou uma que não fala o que sente e a outra que fala tudo que sente, o cara não fala nada, ou a mulher não fala nada, o outro vai ficar fazendo caraminholas. Então, a gente precisa saber quais são essas estruturas para a gente poder saber lidar com isso. Então, o que modifica os comportamentos, o que suaviza ou intensifica de uma pessoa para outra, né? Porque você pode ver essa característica de reconhecer e aproveitar para lidar com as nossas forças, que são nossos talentos, né? Porque se a gente conhece os nossos talentos, nós sabemos conhecer o do outro. E isso facilita muito, entendeu? Principalmente quando você está trabalhando um cliente que você está vendo ele patinar numa área e aí você fala para ele, você diz, olha, sua estrutura assim, 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 faz com que você pense mais do que age. Então, por que você fica sempre querendo fazer o melhor e acha que nunca está pronto? Que nunca está pronto o suficiente, nunca está bom o bastante. Então, esses movimentos são características que você vê. E você pode abordar e falar com o cliente, ele vai dizer, nossa, mas eu sou assim mesmo. Onde é que você está vendo isso?
E aí você vai trabalhar isso, seja de que forma for, de que área for que você trabalhe. Então, é uma estrutura, é um curso que abre portas para qualquer situação, qualquer trabalho que você faça. Seja você empresário, seja médico, seja psicoterapeuta, seja constelador, seja cinesiologista, ajuda de montão, né? Saber reconhecer e aprovar esses movimentos, ok? Então hoje eu queria deixar aqui meu recado, abrir esse espaço para falar desse curso, porque constelação eu falo muito, tá lá, minhas lives estão todas lá no YouTube, quem não tá inscrito, por favor, vai lá se inscrever, o dar e receber é bom, eu passo informação para vocês dão um ok ou não ok, para eu poder saber se gostaram ou não, e se vocês puderem indicar, eu também fico satisfeita, porque quanto mais gente tiver esse olhar sistêmico, mais feliz ela vai ser, né? Esse é um legado que eu posso deixar gratuitamente para vocês. E venham fazer o curso de cinesiologia, venham fazer o Curar o Curador, que é constelação sistêmica básica, familiar, e venha se conhecer, né? Ver quais são as suas diferenças. Lá na bio do Instagram tem os cursos, aí vocês podem deixar o nome, para eu já estou fazendo a lista do povo que está querendo, porque eu vou soltar. Eu vou começar tudo em março, gente, não vou começar nada em fevereiro. Vou começar depois do carnaval, logo depois do carnaval. O ano começa em março e acho que todo mundo tem direito a dar uma refrescada de internet. E eu acabei os cursos agora, no final do ano, também preciso descansar um pouco, reestruturar isso para fazer uma coisa bacana para vocês. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Amanhã vou olhar a nariz do meu chefe, muito bem. Quem mais? Carlinhos entrou agora, me incomoda muito ser pré-julgado sem que me conheçam bem. Sim, mas todos nós vamos ser julgados em algum momento, né? Agora, qual é o momento em que você não se permite, nem toma como pessoal? Porque o importante é você não tomar como pessoal. E aquilo só não te atinge quando você se conhece, quando você se aceita, quando você percebe quais são as suas dificuldades e quais são os seus talentos, os seus recursos, os seus valores. Quando você se conhece, você diz, sinto muito, isso é um problema dele, não é meu, né? Eu não posso mandar no pensamento do outro. O cara pode dizer pra mim, você é linda, maravilhosa, e por dentro tá dizendo assim, ai, que mulher horrorosa, que chato. Como é que eu vou saber o que ele pensa? Eu nunca sei. Então, pra mim não interessa, porque o que me interessa é o que eu faço, com dignidade, com respeito e com ética. O que o outro faz, sinto muito, não é problema meu. Como diz o outro, não tô nem aí. Me tira do sério. Pois é, tira do sério porque você ainda não se conhece o suficiente. E você toma como pessoal, que é uma outra estrutura que eu vou ensinar para vocês no curso. São pessoas que tem duas pessoas conversando ali, você passa, você já acha que estão falando de você. E o que você é? A cocada? O coco da cocada, a cocada preta do pedaço, a azeitona da empada? Você acha que estão sempre falando de você? Claro que não. E se estiverem falando, é problema deles, porque não vai te atingir. Não é um problema seu, sabe? Então, quando você se conhece, você sabe os seus limites, os seus valores, os seus talentos, as suas qualidades, os seus defeitos, e você os aceita, acabou. Não tem para ninguém. A vida tá livre para você. E isso é que é importante, né? Isso é que é importante. Então, nós não podemos permitir que o outro diga o que e como eu tenho que agir. Não é o outro que vai me dizer, porque a minha vida, quem vive sou eu. O que eu faço só diz respeito a mim. Entendeu, Carlinhos? Então, não use, não se permita se magoar. Porque o outro, às vezes, falou e nem quis te magoar.
Porque ele tem uma visão diferenciada da sua. Ele tem um jeito de falar que é diferente do seu. E às vezes nem foi de propósito. Mas também pode você, se tomou como pessoal, você pode chegar e dizer assim, isso que você falou não me caiu bem. Você pode repetir, porque eu acho que eu não entendi o que você falou. É uma saída. E aí você esclarece na hora e dá oportunidade para o outro repensar o que ele falou. Porque tem gente que fala sem pensar. Como você tem a ponta do nariz para baixo, você primeiro diz não. Então primeiro você fica mordido. E o outro tem o nariz para cima, ele fala e nem sabe o que falou. Entendeu? Então são duas visões e atitudes diferenciadas que muda totalmente a nossa linguagem no dia a dia e as nossas relações. Deixa eu ver se tem mais alguma. Vou me organizar para fazer esse curso. Faça sim, Tatiana vai te ajudar muito. Inclusive com a cinesiologia, muito legal, vale muito a pena. Quem mais aqui? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta aqui. Oi, meu querido Washington, que fez uma palestra comigo sobre as cartas. Ó, maravilhosas. Gente, vai lá no YouTube e assiste a nossa palestra, que foi muito boa. O Washington passou uma opção de recado pra gente sobre as cartas, que são maravilhosas. Gente, olha, eu fico aqui por aqui. Não deixem de ir lá na bio e assistir, não deixem de se inscrever lá no YouTube, por favor, que é uma troca, é o dar e receber que a gente faz. Quando vocês mandam bastante coraçãozinho, bastante like, é gratificante pra gente, porque a gente tá aqui, né, 1 hora do dia, passando conhecimento, ajudando vocês de alguma forma a pensar diferente, a ter um outro olhar para si próprio, né, para crescer, para amadurecer, para viver mais feliz, né? Então, queria só avisar vocês que segunda-feira eu não vou fazer não vou fazer live segunda-feira, porque eu vou estar com os meus netinhos. Então, eu segunda-feira vou estar fazendo uma outra brincadeira. Mas quinta-feira que vem nós estaremos juntos, tá bom, gente? Saudade de você também, querido. Obrigada, boa noite a todos e até quinta-feira que vem. Obrigada, Washington, obrigada.